Hoje a gente vai trazer um texto do livro Via de Luz, nesse nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel, que é a nossa leitura de textos escritos por Chico, o Espírito Emmanuel, comentando passagens do Evangelho, ajudando a gente a entender com mais profundidade o Evangelho que a gente entendeu tão superficialmente durante tanto tempo, né? E o texto de hoje está no livro Via de Luz, capítulo 41. O Emmanuel escreveu esse texto a partir de um versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Foi a partir desse versículo 44, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. O que Jesus disse nesse versículo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Só isso. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Por que, porém? Eu, porém, vos digo. Porque até aquele momento, na história da humanidade, ninguém tinha dito para amar os inimigos. Todo mundo só tinha dito para amar os amigos, para amar os queridos. Aos inimigos, a ira. Aos inimigos, a raiva. Aos inimigos, a fúria. Sempre foi. A lei que existia na cabeça e no coração e na cultura de todo mundo, do mundo, até a época de Jesus, era a cultura completamente ultrapassada, mas que até hoje ainda vive no coração de muita gente, é a cultura do olho por olho e dente por dente. Quanta gente ainda hoje, 2000 anos depois que Jesus pediu para a gente amar os nossos inimigos, ainda raciocina dessa maneira. Olho por olho, dente por dente. O que fizeram comigo eu faço de volta. Quando não faço mais. A provocação que eu recebi, eu devolvo a provocação maior. A maldade que eu recebi, eu devolvo a mesma maldade, quando não uma maldade maior. Então é olho por olho e dente por dente. Essa não é a pregação do amor. Jesus veio trazer um Deus diferente. Não era o Deus da interpretação humana que a história sempre apresentou, esse Deus humano. Era um Deus realmente divino, que estava além de todas as coisas humanas, e que o homem nunca tinha chegado até esse Deus, porque esse Deus era o amor. Mas Jesus já tinha chegado, já estava no padrão desse amor. Por isso, ele é o caminho, que é o caminho desse amor. E qual é esse amor? A verdade e a vida. Então a vida plena é amor. E o caminho da vida plena é a verdade. E a verdade também é o amor. E Jesus veio dar esse testemunho. Por isso, as falas de Jesus, qualquer que seja a frase de Jesus, ela tem por trás esse amor. Ela tem por fundamento esse amor. Quase todas as falas de Jesus têm por trás a compreensão, o afeto, a paciência, o amor, porque esse é o amor que ele trouxe. Quando ele diz eu e o Pai somos um, eu e esse amor somos um. Ele veio trazer esse amor para corações que não tinham esse amor. Imagina que missão difícil. E imagina se ele viesse trazer a missão do amor para corações que não tinham esse amor de maneira suficiente, se ele viesse trazer de maneira violenta. Ele ia alimentar mais ainda, porque nesses corações era olho por olho e dente por dente. E na lei divina está claro que só o amor consegue se sobrepor à violência. Então a violência é vencida. Ela não faz caridade ao amor, ela é vencida. Porque todas as nossas manifestações são manifestações do sentimento. E o sentimento do ódio, o sentimento do rancor, de todos esses sentimentos, quando recebem o sentimento do amor, esse sentimento do ódio, do rancor, do ressentimento, da raiva, da ira, se dilui. Ele deixa de existir simplesmente, porque esse amor dilui esse sentimento. Esse é o ensinamento de Jesus. Então, quando ele diz, eu porém vos digo, eu falo, olha, eu digo diferente.
Não é mais olho por olho, dente por dente. O que a gente vai fazer com os inimigos agora? Amai os vossos inimigos. A gente não vai adorar os inimigos, não vai trazer o inimigo para a nossa festinha. Não é isso que ele falou. Ele falou que a gente se comportar diante dos inimigos com esse sentimento de amor. Qual o sentimento de amor? O sentimento de paciência, de compreensão, de perdão, de amizade, etc, etc, etc. Sem nenhum sentimento maldoso, de revanchismo, porque aí a gente interrompe essa inimizade. Só o amor consegue interromper essa inimizade. Então, esse amai os vossos inimigos não é um conselho bonzinho, é uma estratégia, é um ensinamento, é uma regra. É uma regra da lei divina. É uma regra da lei divina, é um ensinamento da lei divina. Então não é... Jesus não falou nada de brincadeirinha para comover ninguém. Ele sempre trouxe ensinamentos profundos. E o Emmanuel capta isso de uma maneira tão grande que ele escreveu esse texto. E olha o título que ele deu a esse texto. Credores diferentes. Quem são esses diferentes, esses credores diferentes? A gente colocava os inimigos como nossos devedores. Sempre colocamos os nossos adversários como nossos devedores. Para eles nós dirigimos nosso ódio e todo o sentimento de rancor, de maldade que a gente tem, que a gente porventura tenha nutrido com relação a ele. Mas aí o Emmanuel chega e entendeu a mensagem de Jesus de amar os inimigos. Ele fala, olha, esses inimigos são credores, nós devemos a eles. Mas são credores diferentes. Por que são credores diferentes? Porque não são credores iguais àqueles que foram bonzinhos com a gente, que só falaram o que a gente queria ouvir. Porque tem várias razões para a gente entender o comportamento desses que nos provocaram, que apontaram nossos defeitos, que apontaram uma série de coisas que despertaram em nós esse sentimento de inimizade. E quando a gente compreende isso, a gente consegue diluir esse sentimento e consegue manifestar para essas pessoas o amor. A gente consegue sacudir o pó, a gente consegue embainhar a espada. E quando a gente consegue sacudir o pó e quando a gente consegue embainhar a espada, a gente consegue manifestar o amor, embora tenhamos recebido qualquer outro tipo de manifestação. E quando a gente manifesta o amor tem essa força poderosa que vence qualquer ódio. É questão de tempo. Ele chega nos corações. É impressionante essa sabedoria. Agora, no mundo que viveu do ódio, durante a história do homem, que viveu do ressentimento, do olho por olho, trazer essa lógica nova, a missão de Jesus foi imensa. Por isso ele sabia disso. E começou o seu evangelho preparando algumas pessoas, aqueles 12, depois os 12 foram virando 70, foram virando 500, e foram virando mais, e o evangelho continua avançando pelo mundo. O Emmanuel diz, a árvore do evangelho vai crescendo e produzindo sombras. Então, esses ensinamentos ainda hoje têm uma caminhada. Jesus plantou a semente, o semeador saiu a semear. E essa semente foi plantada. E aí, o processo é lento, né? Aí Emmanuel diz nesse texto que o problema do inimigo merece estudos mais acurados. Então merece mais atenção essa questão do inimigo. Não é inimigo e sai por aí guerreando. Merece mais atenção. Ele diz que esse fato, essa questão dos inimigos, merece profunda, é uma questão de profunda significação. Tem profundo significado. Então, essa questão do inimigo tem um significado. Qual é o significado? A arma que todo mundo pode ter para vencer o ódio é o amor. É essa compreensão do evangelho. Por isso esse credor é um credor diferente. Ele diz, geralmente somos devedores de altos benefícios
há quem nos perseguem e caluniam. Geralmente nós somos devedores dessas pessoas, porque em algum momento a gente fez alguma coisa e a gente está recebendo a retribuição, porque eles também, muitos desses inimigos que vivem por essas inimizades também, ainda manifestam esses aborrecimentos, essa raiva, tudo isso. Essas pessoas que ainda nos perseguem e caluniam, e que Emmanuel diz que nós somos devedores delas. Olha só, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. As tribulações a gente vai ter. Aí vem os escândalos. Os escândalos são necessários, porque as imperfeições são próprias do mundo. Esse pessoal que persegue e calunia está cometendo escândalo. É do mundo. Faz parte do processo de aprendizagem. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Esse ai daquele por quem o escândalo vem, quem é que tem que aplicar esse ai daquele? Eu? Você? Não. É a lei divina. Então não é competência nossa aplicar essa parte da lei divina, ai daquele por quem o escândalo vem. Porque quem ainda comete o escândalo está no papel dele de cometer o escândalo e vai arcar com as consequências de ainda cometer o escândalo. Mas esse escândalo que a ele ainda comete, se eu tiver a sabedoria necessária e quando eu receber esse escândalo, eu vou usar esse escândalo como instrumento de educação, como instrumento de aprendizado. Então ele vai ser um credor diferente, porque em vez dele ser meu devedor, porque fez contra mim perseguições e calúnias, eu falo, não, você não é meu devedor, você é meu credor. É um credor diferente. Não é aquele credor porque eu devo, porque ele faz tudo de bom para mim, porque não vê o que eu faço de errado, não. É um credor porque me aponta. Dentro do erro dele, a lei divina tem essa possibilidade. Dentro do erro dele, ou dito de uma outra maneira, o erro dele serve para meu aprendizado, porque na lei divina nada se perde. Então o erro dele tem a parte do ai daquele por quem o escândalo vem. O ai daquele vem para ele. Ele é que resolva, porque ele deu o escândalo. Agora, com relação a mim, que recebi o escândalo dele, cabe uma outra coisa, cabe o não julgueis. Cabe a pegar esse escândalo e transformar isso em instrumento de aprendizagem. Olha que sutileza da lei. E eu vou tudo num pacote só. E transformo tudo em inimigo e devolvo com fúria, com raiva e saio atropelando e brigando e construindo mais inimizades. Por isso é que às vezes um pequeno desentendimento entre duas pessoas lá na frente vira uma guerra de famílias. Porque as famílias não se toleram mais, porque começou lá atrás, porque alguém fez uma besteirinha com o outro. Que bastava quem sofreu a besteirinha compreender, mas não compreendeu. Porque é o orgulho nosso que faz a nossa ofensa. Ah, eu estou ofendido, ele não tinha o direito, logo para mim. E aí pronto, eu fico ofendido, fico ressentido e vou descontar, e ele desconta o que eu descontei, e eu desconto o que ele descontou, e a gente vai descontando, nossos filhos entram no processo de descontar, nossas famílias entram no processo de descontar, e a gente vive um processo de ódio. E a gente vive um processo de ressentimento. É esse processo que Jesus veio quebrar. E só se quebra esse processo com o amor e com a compreensão. E entendendo que esse escândalo é necessário, porque no mundo de imperfeições, eu como imperfeito ainda me ofendo com aquilo que você falou para mim e te dou um troco em relação àquilo. Mas ai de mim que fez isso. Mas com você que recebeu, trate de aprender com isso. Emmanuel diz, os amigos, esses que são os amigos que a gente considera na nossa imperfeição, embora todos sejam amigos, a gente só considera esses, né? Os amigos são imprevidentes. Não pensam lá na frente, não pensam no espírito, pensam só em me agradar agora.
E como eles pensam em me agradar, não querem me desagradar. Então eles não apontam. Quem apontaria para mim os meus escorregões? A lei divina criou esse mecanismo. Esses que se ofenderam comigo em algum momento, perdem o compromisso de me agradar. Esses ficam apontando. Então esses são, a lei divina coloca como nossos professores, nossos corajosos professores. Olha, eles estão cometendo escândalo? Sim. Ai daqueles por que o escândalo vem? Sim. Mas a lei divina usa o escândalo dele, do qual ele não vai se livrar, mas vai resolver para lá com a lei divina, e em algum momento ele vai receber esse escândalo de volta. Não precisa ser necessariamente de mim, porque se fosse necessariamente de mim, a vida seria uma troca de escândalos. E a vida não é uma troca de escândalos. Alguém tem que interromper isso. Portanto, esses amigos, eles não são nossos professores. Muitas vezes, eles passam a mão na nossa cabeça, eles não enxergam os nossos erros. Então eles não contribuem, na verdade, para o nosso aperfeiçoamento. Não contribuem tanto quanto esses que fazem para a gente algum escândalo. Olha que coisa curiosa. Por isso Emmanuel diz que eles são credores, que a gente deve. São credores diferentes. Por que são credores diferentes? São credores que também estão cometendo escândalos, mas que eu posso usar esse escândalo como instrumento de aprendizado. Para mim é instrumento de aprendizado e para ele também vai ser. Porque aí daquele porque o escândalo vem. E se o escândalo vem por ele, ele vai resolver esse escândalo em algum momento, porque ele disparou a lei divina. Causa e consequência. Ele vai sofrer a consequência do escândalo em algum momento, de alguma forma, sempre compatível, sempre proporcional ao escândalo e de acordo com a necessidade de aprendizagem de quem cometeu o escândalo. E se eu continuar me ofendendo e retribuindo com novos escândalos, a gente vai fazer da vida um troca-troca de escândalos, um troca-troca de ai, porque ai daquele, porque o escândalo vem. Por isso, esse mundo, muitas vezes, é cheio de ais e ranger de dentes, porque é um mundo cheio de trocas, de ressentimentos, de raivas, de etc., que ninguém compreende nada disso. E aí o escândalo, que é um instrumento divino de aprendizado para as duas partes, um de uma forma e outro de outra forma, as duas partes não reconhecem esse instrumento como instrumento de aprendizagem. É muito sutil esse tipo de coisa. Emmanuel disse que nós somos daqueles que reconhecemos por beneméritos credores, esses que falam das nossas faltas. Eles são nossos credores, são beneméritos credores. Nós devemos que eles fazem o bem para a gente. Querendo fazer o mal, eles nos fazem o bem. Se a gente compreender a lição, o mal que eles tentaram fazer para a gente, na verdade, pode se transformar em bem. Veja como ele vai ficar sem graça. Olha, eu vou chegar para ele e posso até dizer, olha, o que você pode até ter tido a intenção de fazer um mal para mim, eu vim te agradecer. Porque por causa daquilo eu compreendi uma série de outras coisas. E a gente pode entrar num processo de aprendizagem do amor, que é essa visão divina, visão da lei divina, visão que Jesus trouxe para a gente transformar a nós mesmos e nós mesmos transformarmos o mundo. O Emmanuel disse que eles são médicos corajosos que nos dão a possibilidade de corrigir, de compreender nossos erros e de corrigir. Então quem tem, às vezes até por implicância, por ressentimento ou por qualquer coisa, mas quem tem a coragem e está cometendo escândalo, sim, vai resolver para lá. Mas quem comete esse escândalo e tem essa coragem de me provocar, apontando essas deficiências, eles são médicos, porque estão ajudando na minha cura. São médicos corajosos, porque estão me provocando, porque estão cometendo escândalos e vão resolver por isso. Né? E eles nos facultam o corretivo. Por que eles nos facultam? Porque eu posso compreender ou não o corretivo. Se eu retribuir com outro escândalo, eu não estou compreendendo. Eu usei a faculdade, o livre-arbítrio que eu tinha de compreender a lição ou não, e não compreendi.
Por isso é que está na hora da gente usar essa faculdade de entender o corretivo e facultativamente optarmos pelo nosso livre-arbítrio de compreendermos essas questões. É difícil para muita gente na Terra a aceitação dessa verdade. Então essa é uma verdade da lei divina. E é difícil para a gente aceitar essa verdade. Por que é difícil para a gente aceitar essa verdade? Por causa do nosso orgulho. Como é que um orgulhoso vai aceitar como verdade que ele tem que aproveitar supostas ofensas que fazem a ele como ferramentas para o seu aprendizado? Ele vai entender sempre como uma provocação a sua importância, como uma humilhação a sua importância. E vai despertar nele a ira, o ódio, o ressentimento, o revanchismo, o olho por olho, dente por dente, que está dentro dos nossos corações de espírito de muitos séculos e milênios e etc. Sabe lá quanto tempo. Mudar isso não é fácil. Essa é a missão de Jesus e esse é o compromisso do cristão. Então ser cristão não é ir ali numa igreja rezar, não é ali num centro tomar passe, não é só isso. Pode rezar, pode tomar passe, pode fazer o que quiser. E tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda. Ninguém está condenando nada disso. Porque essas igrejas, esses lugares, são instrumentos de divulgação da lei divina. E muitas vezes são instrumentos da lei divina numa casa que é dirigida por homens, que também são imperfeitos. Mas a gente não entra nisso, senão a gente vai entrar em outro ponto. Tem um texto que Emmanuel fala, glória cristã. Olha só, a glória cristã é invertida. Qual é a glória cristã? É a glória do mundo, que a gente viu sempre, é ser bem-sucedido, é tomar o dinheiro de quem não tem, é enriquecer à custa de todo mundo, com falcatruas, com não sei o quê, para eu me sentir, isso é glória? Eu posso ser um rico coitado. Né? Chico disse isso algumas vezes. E esse texto fala que desde as tribos selvagens tem sido a terra palco das exibições de glórias passageiras. Essas glórias só da terra, só desse momento. Né? São glórias sangrentas dessa luta, são glórias da avareza, são glórias do orgulho, são glórias da vaidade e por aí vai. Né? A vitória do servidor de Jesus é quase sempre o lado inverso dessas glórias, que aparentemente parecem derrotas. Muitas vezes, alguma coisa que a gente sofreu que parece derrota, pode ter sido a nossa verdadeira glória. Que a partir dessa suposta derrota do mundo material, nós entendemos algumas coisas do mundo espiritual, que é o verdadeiro reino de Deus, que é imortal. E que é difícil de entender. E a gente está aqui, não é para essa glória do mundo, a gente está aqui para essa glória do amor. Aí a gente começa a entender de outra maneira, com outra lógica. Essa glória é tão grande que o mundo não proporciona nem pode subtraí-la. Então esse mundo aqui material, ele não pode me dar a glória que eu quero e nem pode me tomar a glória. Jesus mostrou isso. Jesus não teve medo de nada, porque ele já estava em comunhão com o Pai. Não ia ser Pilatos, não ia ser Caifás, não ia ser ninguém que ia passar amarelar Jesus. Ele sabia o que estava fazendo. Ele não buscava a glória do mundo. E nem tinha medo do mundo. Porque ele sabia que a questão dele era outra. É isso que a gente veio para aprender. Né? Porque a glória do cristão é o testemunho da consciência. Porque é na consciência que mora a lei divina. E a consciência é progressiva, à medida que a consciência vai aumentando, a lei divina vai aumentando em nós. Nós vamos nos aproximando da lei divina, portanto, aproximando de Deus. Quando a gente consegue compreender e agir de acordo com o dever, que é a manifestação da nossa consciência. O Emmanuel diz nesse texto, no instante dessa glorificação, dessa compreensão total de tudo isso, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. Nesse momento que eu compreendo essa verdade, minha alma percebe uma nuance do infinito, da imortalidade, do espírito. Olha que grandeza. O Emmanuel diz que nesse momento é que algo de estranho aconteceu aí dentro.
do sentimento, do coração, na cripta misteriosa do coração. Então é uma cripta e é misteriosa, porque a gente não conhece tudo que tem aí dentro, né? Então algo aconteceu nessa cripta misteriosa. O que aconteceu? O Filho encontrou o Pai em plena eternidade. O Filho encontrou o Pai na compreensão da imortalidade, na compreensão da lei divina, na compreensão do amor. E aí é a comunhão do Pai com o Filho. É essa comunhão que Jesus já fez. Por isso que a letra da música da oração de São Francisco é: onde houver ódio, que eu leve amor, onde houver ofensa, que eu leve perdão, onde houver discórdia, que eu leve união, onde houver dúvida, que eu leve a fé. Olha como é o lado inverso. Olha como parece o lado oculto. Porque é oculto, isso não é a glória do mundo. O Francisco de Assis estava procurando a glória divina. Então é um lado oculto. É dando que recebe, é perdoando que é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Olha que compreensão. É essa compreensão que está pedindo, é essa compreensão que a lei divina pede. Que Deus nos abençoe e até a próxima.